Bom dia. Bom dia a todos, a todas. Obrigado pela presença e uma satisfação muito grande estar apresentando esse trabalho. Antes de iniciarmos, eu gostaria de mencionar que para alcançar esse título, esse trabalho, tive várias discussões com a coautora do trabalho, né, sobre será que é isso mesmo? Você tem certeza que você vai fazer esse negócio, esse artigo nessa disciplina, nesse domínio? Aí eu fiquei titubeando, sinceramente, pensei 2, 3, 4, 5 vezes. Aí depois falei, não é possível, não consigo tirar da cabeça, então deve ser. Fomos para cima do trabalho e eu acredito que estamos aqui com uma pequena contribuição para as nossas reflexões. Tá? O título é esse e vamos aqui. O roteiro da minha apresentação, ela segue uma introdução, ela tem a ver com a divulgação espírita e seus pioneiros, falo rapidamente, o processo de comunicação e seus componentes, é uma coisa que nas casas espíritas tradicionais, a gente se mantém ainda com um olhar muito tradicional da parte de educação, do ensino, da sua disseminação, da sua comunicação. Eu venho aqui usar um pouquinho, trabalhar um pouco por uma realidade que nós estamos vivendo todo instante lá fora, e aqui a gente tenta se limitar às ousadias dessas tecnologias. Sheila, ao chegar no início, ela falou assim, são tanta tecnologia neste evento. E eu falei, verdade, está aí. Depois a Alessandra falou que na identificação do ser existe a tecnologia também, nós temos que... Então eu estou achando, opa, estão me dando aí mais substâncias, mais combustível, né, para o que eu estou pensando. E as mídias para comunicação e recursos didáticos, porque é uma das propostas nossas do estudo espírito. Eu falo da impressa e da eletrônica e faço minhas considerações finais. Bom, inicialmente, para chegar no tema, eu fiquei pensando, poxa, encontrei algo interessante nos livros sobre o ensino, a necessidade da comunicação para compartilhamento do conhecimento. Eu digo compartilhamento porque foi falado há pouco que o conhecimento a gente não transmite, né? Mas a gente compartilha esse conhecimento, e ao fazer isso, existe uma necessidade muito grande dessa comunicação. A comunicação é vital, em todos os sentidos, e o nosso não é diferente. Também o ensino e a pedagogia espírita, ela solicita também todos esses detalhes do ensinamento, da sua transmissão, do seu aprendizado e da sua transmissão. Aprender, ensinar e vivenciar o espiritismo, isso é vital também, pelo fato de nós teremos que vivenciar isso, e só se pode vivenciar quando a gente passa por um processo de aprendizado e do seu ensinamento, porque não vale a pena ficar só para nós temos que realmente aprender e viver, e ao viver nós temos condições de fato de repassar isso com propriedade. E eu encontrei também em Herculano Pires, né, no livro O Finito e o Infinito, essa afirmativa, né, que a simples compreensão de uma doutrina, porém, não implica a sua vivência. Além de compreendê-la, temos de senti-la. Aí a irmã nos fala da necessidade do sentir, perceber, exercitar essa sensibilidade que nós temos. Então, é importante nós percebermos que o processo de aprendizado, de ensino e de vivência, processo de aprendizado e de ensino, nos levará a vivenciar o espiritismo na íntegra, de fato, né? Eu peguei aqui uma coisa também interessante. Esse quadro, eu pensei, poxa, mas ao encontrar essa parte que está na Obras Póstumas de Kardec, em 1890, eu quis trazer para uma realidade, para o nosso simpósio 2015, e olhem só, ele solicita ou sugere uma vulgarização no sentido de popularização, né, em larga escala, feitos nos jornais, em maior circulação, levaria ao mundo inteiro, até as localidades mais distantes, o conhecimento das ideias espíritas, despertaria o desejo de aprofundá-las e, multiplicando-lhes os adeptos, imporia silêncio aos detratores, que logo teriam de ceder diante das ascendentes da opinião geral. O que eu fiz aí? Eu trouxe isso para a nossa realidade. Eu vi assim, poxa vida, o cara lá em 1890... diz algo desse porte, ele não tinha a dimensão do que iria acontecer, mas ele sabia da necessidade. E aí nós chegamos agora com o que nós temos em mãos, nosso propósito. Quando ele falava de larga escala, hoje nós vivemos em larga escala.
Nós estamos conectados, nós temos uma rede mundial de computadores, nós temos tecnologia disponível. E mais, a maior circulação aqui nos locais mais distantes. Não existe mais distância, né? Nós estamos conectados aqui, todo mundo conectado, todo mundo se comunica. Então, essa parte seguindo esses detalhes, as ideias espíritas hoje estão em mídia digital, você consegue muitos artigos, livros, toda a literatura espírita está digital. E mais, os adeptos hoje eles estão alinhados, buscando redes sociais, comunicação de todo porte. E uma coisa interessante que eu peguei aqui no último censo do IBGE, nós crescemos bastante, de 2 milhões e pouco para quase 4 milhões. Isso daqueles que auto se determinam, que frequentam e que são espíritas no país, só no Brasil. Então observem que, pegando essa citação de Kardec em obra em 1890, nós estamos realmente bem no trilho, né? Nós estamos seguindo o próprio mesmo, né? É uma coisa muito importante. E aí nós vimos que desde aquele momento existia uma preocupação muito grande da divulgação. Observe-se que o meio de divulgação da doutrina espírita, nós percebemos também na busca que nós precisamos adequar a forma, buscar novos caminhos, né? A nova forma de disseminar, de aprender, de ensinar o espiritismo. Em 2011 houve um trabalho excepcional, talvez não seja de conhecimento de muitos, mas a FEB fez um trabalho em 2011, e esse trabalho surgiu como resultado o Manual da Comunicação Social Espírita. Um trabalho maravilhoso, pelo fato do detalhe. Com certeza eles foram trazidos para o trabalho pessoas que realmente estavam preocupadas com o aspecto de comunicação e de tecnologia. Esse trabalho, que foi em 2011, em 2013 foi revisado e surgiu uma orientação à comunicação social espírita para o Brasil. Muito interessante o trabalho. Entre 2011, eu não sei se algumas pessoas conhecem esse trabalho, mas entre 2011 e 2013, eu já percebi a necessidade de nova revisão. Porque em 2011 eles já falavam de tecnologias que só agora estão disponíveis. Então observem que existe uma preocupação da FEB nesse sentido, e que as casas espíritas deveriam dar um olhar, né, um olhar com propriedade para este ponto, e que nós pudéssemos também participar e contribuir com esse avanço. Isso é um trabalho que foi buscado e que deve ser perseguido. Ainda nos intercâmbios iniciais, né, nós encontramos aqui também uma citação de Adolfo de Bezerra de Menezes, quando ele busca, ele nos leva a uma interpretação, uma reflexão sobre o intercâmbio. Sem o intercâmbio não evoluiremos, sem debate a lição mora estanque no poço da inexperiência. Observe que existe aqui uma sugestão maior de que nós tenhamos sempre uma interação. Nós precisamos interagir. Sem isso, nós teremos dificuldades no avanço do nosso trabalho. Ainda que ele busca, ele nos chama a reflexão, dizendo que sem comunicação não teremos caminho. Então, estudemos e revisemos todos os ensinos da verdade, aprendendo a criar estradas espirituais de uns para os outros. Nós temos que... Então, nós não estamos mais pensando simplesmente numa comunidade onde a gente está numa casa espírita e nós estamos aqui preocupados em aprender, conhecer, ensinar e viver. Porque nós temos também o papel de distribuir isso numa escala global, numa grande escala, maior até, né? Então, observem aqui. E aqui... eu começo só colocando rapidamente o trabalho, numa ordem cronológica, da divulgação dos pioneiros. O primeiro dele, a gente observa que Kardec já começou, e todas as obras espíritas de Kardec, e mais outras obras que ele colocou. E uma coisa curiosa também nessa verificação que tivemos, foi o fato que logo após o cessar de trabalho de Kardec aqui, trabalhos começaram a ser realizados no Brasil também. Observe que na Bahia, quase simultaneamente, inclusive Kardec mencionou no seu último trabalho, desse trabalho aqui, que já estava na Bahia, uma divulgação muito grande, 6 mil exemplares no jornal na Bahia, para a data de 1868, por aí, 69.
Então, e aí, imediatamente, de 69 a 90, em 20 anos, houve uma proliferação, uma divulgação maciça no Brasil. Obrigado. E observe que o Rio de Janeiro foi um lugar onde mais divulgação espírita ocorreu nessas 2 décadas. É uma coisa curiosa. Mas os demais, ao longo da costa brasileira, obviamente por questões de comunicação, né, transporte, etc., nós vimos aí que eles estavam se comunicando, provavelmente através de navios, né, algum sistema de transporte mais rudimentar, e que nos distanciava muito daquele momento. O processo de comunicação e seus componentes, qualquer que seja a entidade, a instituição, né, que queira trabalhar com isso, ela deverá sempre pensar no emissor, no receptor, as mensagens que querem comunicar e os canais de comunicação existentes. No nosso caso aqui, a gente está focando na parte da imprensa e na comunicação eletrônica. A FAC faz muito bem, hoje nós observamos muito bem a nossa comunicação impressa, nós recebemos todos os trabalhos, observem aqui um exemplo dele, utiliza cartazes, folhetos, jornais, a gente está sempre bem orientado na casa, muito bem. E aí, nós temos ainda um veículo muito importante, uma ferramenta, um instrumento que é inegável, que poderá ser utilizado para os bons propósitos, obviamente. Sigam aqui, por exemplo, a estatística, nós estamos já trabalhando em ordem de bilhões de pessoas disponíveis, que estão, e muitas delas precisam de orientação, e nós poderemos nos comunicar a nossa mensagem, o nosso trabalho. Observem também onde nós podemos utilizar isso. Aqui algumas dessas orientações que foram ofertadas pelo trabalho da FEB, nós podemos divulgar mensagens doutrinárias, disponibilizar sites, divulgar eventos, nós fazemos isso, implantar, manter bancos de dados. A FAC tem o seu banco de dados do CADCOM, Cadastro de Trabalhadores, emitir e receber correspondências, promover tudo isso, estabelecer uma rede interna de comunicação, utilizando apenas por seus participantes também, interagir com a rede mundial, ampliar a possibilidade de assistir eventos nacionais e internacionais, transmissões, nós já fazemos transmissões simultâneas, né? Daqui a pouco nós estaremos transmitindo via web, na internet, em tempo real para todo mundo, isso é muito fácil. Utilizar a oportunidade de comercializações, livros, vendas online, a livraria, daqui a pouco teremos uma livraria online. Então, e aí eu trago para esse quadro. Nós temos aí, isso é o que nós temos disponível hoje. É inegável que nós temos hoje esse arcabouço. Os novos espíritas, eu digo novos, aqueles bem novinhos, isso aí já é nativo neles. Eles já têm isso com essa interpretação mental. Eles já conseguem aquilo ali para a gente, para algumas pessoas não tão novinhas, parecem uma sopa de letrinhas, daquelas que a gente comprava antiga, né? E ninguém sabe o que é, mas eles sabem tudo aquilo. Eles se comunicam daquele jeito. Essa é a metáfora mental que eles têm. Então, e aqui é o playground deles, as redes sociais. Observem que eles são talhados para isso, eles estão prontos para isso, e eles serão os que utilizarão mais isso. Mas e nós, que estamos aqui um pouquinho atrás? E às vezes nós nos sentimos intimidados com essa utilização. Né? Os usuários um pouco mais que encarnaram antes, né? Eles sentem aquela dúvida. Mas olha só, Kardec já mencionava essa metáfora mental aqui. Bezerra de Menezes dizia dos caminhos. Então como é que eles lá em 1800 e pouco estavam falando disso aqui? Eu acho isso surpreendente. E aí eu vejo o seguinte, prova disso que nossa casa, mesmo não estando nas nossas diretrizes, apenas existem 4 locais na nossa diretriz que cita a comunicação social espírita. E nenhuma delas tem esse alcance aqui ainda. Eu acho que por isso da reflexão de nós buscarmos realmente utilizar essa metáfora. Olha só, isso aqui foi um instante que eu peguei algumas semanas atrás na evangelização infantil, que eu trago minha filha aqui na evangelização aos domingos. E eu, querendo ou não tenho orientação nenhuma, mas olha aqui, tem alguém, independente da orientação que a casa está tendo, da atividade que a casa está completamente, usando todo
esse arcabouço aqui. Nós não sabemos para quem ela está gravando a atividade, enviando para quem, mas existe uma atividade funcionando na casa. E é uma criança. Mas esse é um miúdo, né, esse pequeno. Mas tem uns não tão pequenos assim, que usam esse recurso. Aqui eu encontrei uma atividade que o Zé Alberto participou, da Rádio Frequência Espírita, onde ele está realmente bem dentro do escopo da comunicação em larga escala, né? Falando numa rádio, todo com headphone, microfone, tela. Então, observe que existe um esforço já grande de trabalharmos nisso. Outra coisa também são os equipamentos utilizados, os recursos didáticos. Nós utilizamos já, nós temos aqui microfone, slide, data show, não é mais retroprojetor, nós não temos mais mimeógrafos, né? Hoje tem no máximo um PDF, não é isso? Downloads, tudo isso é uma realidade que faz parte do nosso dia de trabalho e de nossa comunicação. E nas minhas considerações finais, eu digo que esses equipamentos, essa tecnologia disponível, ela tem obrigatoriamente que nós temos que devotar tempo e atenção a tais recursos. Nós precisamos olhar isso com mais propriedade e entender que esses recursos são benéficos e eles estão aí para o nosso bom uso, né? Então vamos fazer isso de forma mais ampla. Uma outra coisa é que nós temos que entender que o nosso papel de agirmos e interagirmos passa por essa utilização desses recursos e para os melhores propósitos que nós estamos tendo. Priorização do estudo, do ensino e propagação das orientações do Cristo. Nós vamos utilizar todo esse artefato, todo esse arcabouço disponível, de uma forma organizada, orientada e bem fundamentada para que sirva realmente como item da diretriz da casa, como sendo o papel que nós devemos fazer. Não podemos perder esta oportunidade. Bom, a opção de cruzar os braços frente às oportunidades não deve jamais ser considerada. Isso aí, eu digo que nós temos que perseguir com veemência. Colocarmos à disposição do trabalho, porque na casa nós temos pessoas que são realmente mais versadas nessa área, outros menos, mas é uma realidade que não dá para a gente ignorar e temos que vivenciá-las. Ainda, que nós gostaríamos de mencionar, nossas considerações, que o conhecimento espírita em larga escala como forma de esclarecer e despertar no homem o desejo de aprofundá-las e ser tocado pela chamada e reforma íntima. Eu acredito que essa comunicação intensa, irreversível até, nós temos condições de alcançar mais pessoas, alcançar mais corações e que eles possam realmente refletir mais sobre o seu papel na Terra. Ainda, eu considero comunicação social espírita foi sugerida pela FEB, eu acho que uma avaliação detalhada, fica uma nossa sugestão, que nós precisamos fazer uma avaliação detalhada dessa orientação, dessa sugestão que a FEB nos fornece, e contribuir com isso, porque nós já fazemos coisas que eles estão realmente buscando aprimorar mais. Nós temos como fazer, e eu acredito que com isso a gente poderia entender que é um cenário irreversível de vasta mídia, não podemos voltar atrás, não tem como, o caminho. Aquela criancinha que está sendo evangelizada, ela daqui a pouco, mais alguns 10 anos, ela vai estar trabalhando, dirigindo na casa, e aquele conceito lá vai estar muito mais propagado, mais alargado. E aqui são as minhas referências, e eu queria agradecer a todos pela oportunidade.